Amém. Deus é bom, Ele é muito bom. E é importante que nós façamos essa confissão. Quando nós estamos confessando, falando a palavra de Deus, você não está mudando Deus. Nós não mudamos Deus com a nossa fala, nós não mudamos Deus com as nossas orações, mas nós mudamos a nós mesmos quando nós falamos a palavra de Deus. Nós trazemos o poder de Deus para as nossas vidas. Deus, Ele tem o poder, mas nós temos autoridade. E quando nós falamos a palavra de Deus, proclamamos ela, nós estamos liberando o poder de Deus em nosso favor. Em favor da nossa casa, em favor das nossas vidas, em favor de qualquer que seja a circunstância que nós venhamos estar enfrentando. Nós vamos compartilhar um pouquinho hoje, vamos falar um pouco sobre o amor de Deus. Nós temos falado, compartilhado sobre o amor de Deus, e é importante que nós venhamos entender o que é andar no amor de Deus. Quando é que eu sei que eu estou andando em amor? Nos últimos dias, a evidência dos últimos dias seria falsas doutrinas, ensinos errados, que iriam alastrar de uma maneira muito grande sobre a terra, e, se possível, iria enganar até os deles, os dele, que é os de Jesus, nós que estamos servindo a Deus aqui nessa terra. Então, existe um projeto que o diabo tem para querer enganar as pessoas. Ele usa a religião. A religião, o que é uma religião? Às vezes a gente pensa que, muitas vezes, pelo fato da gente, eu frequento a igreja, eu leio a Bíblia. A religião nada mais é do que você fazer algo que você queira fazer. E o que é servir a Deus, andar com Deus aqui? O que é andar com Deus aqui nessa terra? É quando você decide seguir a Deus. É quando você decide obedecer a Deus. Existe algo que nos protege em todo o tempo, que está disponível para cada um de nós. Se chama obediência. A obediência, ela nos protege. A obediência, ela também te protege. E é uma escolha que nós podemos fazer na nossa caminhada com Deus aqui nessa terra. Eu quero andar em uma religião. Sim, você pode criar uma religião. Um dos primeiros homens que criou uma religião foi Caim. Caim, ele quis fazer do jeito que ele achava que ele deveria fazer. Deus já tinha falado lá para os pais dele, quando eles falharam, para Eva, para Adão, olha, agora tem que fazer um sacrifício de um animal. Vocês pecaram. E isso, Caim tinha aprendido com os pais. Mas mesmo assim, ele quis fazer uma oferta do jeito dele para Deus. Não, eu vou dar os frutos da terra, pegar alguma coisa ali diferente, uns vegetais, e vou dar para Deus. E é assim que muitas pessoas estão fazendo para andar com Deus. Elas não querem obedecer. Em todo o tempo nós estamos vendo pessoas e deparamos com pessoas que elas querem ter o controle da vida delas, fazer o que eu quero fazer. Não, eu não quero fazer isso. Eu quero fazer dessa maneira. Eu vou para a igreja, eu vou dar minhas ofertas, eu vou fazer o meu sacrifício. Hoje eu compartilhei aqui com os nossos irmãos em Isaías, onde falava que Deus não quer mais sacrifício.
Deus quer agora obediência. E a palavra diz assim: se quiserdes, comereis o melhor dessa terra. Mas quando é que eu vou comer o melhor dessa terra? Se obedecer os meus estatutos, se obedecer as minhas instruções. Deus está em todo o tempo querendo nos dar instruções, nos dizer o que nós precisamos fazer, nos guiar e nos livrar de toda a religião. A religião não salva pessoas. É por isso que nós estimulamos tanto os nossos irmãos a orar em outras línguas, para nos desvencilhar de religião. Porque a religião são aqueles caminhos que nós vamos criando para nós mesmos, para que nós possamos enganar a nós mesmos, né? Dizer para nós mesmos que nós estamos andando com Deus. Por que você está andando com Deus? Ah, porque eu faço muitos sacrifícios. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou isso, eu dou aquilo. Deus não está procurando sacrifícios. Ele quer que você obedeça a Ele. Obediência é melhor do que sacrificar. E é muito normal, é muito comum quando a gente percebe que algumas pessoas elas começam a entrar em uma religião, porque elas começam a querer, ao invés de obedecer a Deus, sacrificar mais. Quanto mais eu estou distante de Deus, mais eu quero sacrificar. Como se eu estivesse querendo recompensar por alguma desobediência ou alguma maneira errada de andar. E nós precisamos, em todo o tempo, voltar para Deus. Deixar nossas obras, né? Deixar nossa maneira de querer andar com Deus de uma maneira que nós criamos e obedecer a Deus. Eu preciso, em todo o tempo, aprender a obedecer a Deus. Ler a palavra, adorar a Deus, orar em outras línguas, vai nos levar para esse caminho onde vai nos levar para o lugar de obediência. Amém? Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias. Em segunda de João, lá no finalzinho quase. Antes de Judas, antes de Apocalipse, antes de 3ª de João, já quase no final. Segunda de João, versículo 4. Não tem capítulo, né? O capítulo é único, 1. Versículo 4. O apóstolo João, gente, foi um dos apóstolos que mais entendeu sobre o amor. E ele pode nos ensinar muito sobre como eu posso aprender a andar no amor de Deus. Como eu estou andando realmente em amor? Durante muitas vezes eu fui enganado, até mesmo pela religião, do que era ser amor. E eu achava que amor era aquela pessoa que talvez era uma pessoa simpática, era uma pessoa que tinha o caráter dela, uma simpatia natural que acompanhava ela. E depois eu fui entendendo que isso não tem nada a ver. Eu conheço muitas pessoas que elas são simpáticas, elas são agradáveis, e no entanto elas desconhecem o amor de Deus. Você ser uma pessoa benquista, uma pessoa onde as pessoas gostam de você, isso não quer dizer que você esteja andando no amor.
E como então é que eu estou andando em amor? Como eu descubro que realmente eu estou andando no amor? Andar no amor é você seguir os passos que Jesus quer que você siga. É você obedecer ao que a palavra de Deus diz. Nós podemos em todo o tempo inventar uma maneira de andar com Deus. E muitas vezes, quando eu não queria obedecer a Deus, eu criava uma maneira para querer agradar a Deus. Isso se chama religião. Cristianismo não é uma religião. Você ser um cristão é você fazer parte de uma família. Ser cristão é você se tornar parecido com Cristo. Amém? E se tornar parecido com Cristo é você abrir mão de você viver a sua própria vida. Deus está em todo o tempo nos chamando para que nós venhamos nos tornar mais parecidos com Cristo. A palavra de Deus diz assim: Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em mim, Cristo em você, é a esperança para essas pessoas que estão aí fora no mundo perdido. E quanto mais nós estivermos cheios de Deus, quanto mais nós estivermos cheios de Deus, mais parecidos nós vamos nos tornar como Cristo. Quanto mais você estiver cheio da palavra de Deus e estiver obedecendo o que Deus disse, mais você vai se tornar como Cristo. Amém? A palavra de Deus diz assim, que a palavra era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então, a palavra é o próprio Jesus Cristo. Obedecer à palavra de Deus é você obedecer a Cristo. Amém? Então, olha o que diz aqui em 2 de João, versículo 4. Ele fala assim: alegro-me sobremaneira por haver encontrado alguns de teus filhos caminhando na verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. Então, João está falando, olha, eu tenho grande alegria de ver alguns de vocês andando na verdade. E que andar é esse na verdade? Caminhando na verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento. Então, João está falando aqui, olha, não é um novo mandamento, mas é o que todo o tempo já existia, mas que vocês não tinham condição de praticar esse mandamento. Nós ainda não tínhamos nascido de novo, nós não tínhamos ainda a natureza de Deus dentro de nós, para que nós pudéssemos obedecer. Mas agora nós temos. Nós somos nascidos de novo. Diga assim, eu sou nascido de novo. Amém? Nós agora temos uma nova natureza capaz de obedecer esse que era um antigo mandamento, mas que agora se tornou novo. Amém? E aqui continua dizendo assim, ó, um novo mandamento, mas enfatizamos o que recebemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Que nos amemos uns aos outros. Eu quero que vocês parem um pouquinho aí. Eu descobri que a melhor maneira de amar minha família, amar as pessoas que eu amo, que eu realmente decido disponibilizar para elas amor, é andar na verdade.
A melhor maneira de eu amar a minha família não é eu fazer o que eles querem que eu faça. A melhor maneira de eu amar minha esposa, muitas vezes, não é fazer, talvez, o que ela queira que eu faça. A melhor maneira de eu amar os meus filhos, as minhas filhas, não é fazer o que ela quer que eu faça, o que ela em determinado momento quer que eu faça. Mas amar minha casa, amar minha esposa, amar os meus amigos, amar o mundo, é eu amar Jesus Cristo acima de todas as coisas. É eu obedecer a Deus acima de todas as coisas. Isso é você amar a Deus. Isso é você amar a sua família. Em determinados momentos, talvez você não vai ter a aprovação das pessoas que você ama. Se você estiver posicionado na verdade. Talvez você pode ter pessoas que se levantem contra você, até mesmo dentro da sua própria casa. Quando Jesus falou que ele não veio trazer paz, ele estava falando desse caminhar de obediência que nós precisamos escolher aqui nessa terra. Quando ele falou, eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer guerra. Os nossos inimigos, ele falou, os nossos inimigos serão os na nossa própria casa. Eu vim trazer guerra entre pai e filho, entre esposo e esposa, entre pessoas que você ama. Mas por que Jesus falou isso? Por causa de um caminhar que você escolhe aqui, porque você ama aquelas pessoas, você decide não caminhar conforme o que elas decidem que você tem que fazer. Todas as vezes que eu mais amei a minha família, foi as vezes que eu mais me posicionei no que é verdade. E isso muitas vezes você não vai ter aplausos, nós não vamos ter pessoas que vão estar satisfeitas. Então, vamos continuar aqui, lendo aqui, o que diz aqui? Versículo 6. E este é o mandamento do amor. Olha, João está falando aqui agora, e este é o mandamento do amor. Ele começa então a nos dizer qual é o mandamento do amor. O mandamento do amor é que andemos em obediência. Quando é que você está amando, está andando em amor? E este é o mandamento do amor. Quando é que eu sei que realmente eu estou amando a Deus? Quando eu decido andar em obediência. A obediência, ela nos protege. Diga assim, a obediência, ela me protege. Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Obedecer a Deus é a maneira para que eu possa ser poupado. Amém. É a maneira da qual Deus estabeleceu para que nós possamos sermos abençoados. É obedecer a Deus. Obedecer a Deus, talvez, você não vai fazer o que você gostaria de fazer. Muitas vezes existem muitas vontades dentro de mim. E que eu preciso abrir mão delas para que eu possa obedecer a Deus. Isso é importante, porque também é pregado aí fora que obedecer a Deus é você ser feliz, você fazer o que você quer fazer, você fazer o que você gosta de fazer. Ah, não estou sentindo bem em fazer isso. Obedecer a Deus muitas vezes não vai te trazer um bem-estar. Obedecer a Deus, e muitas vezes na nossa caminhada com Ele, vai fazer com que você abra mão da sua própria vontade. Jesus, ele nos ensinou em todo o tempo o que era obediência. E muitas vezes ele deixou de fazer o que ele gostaria de fazer.
no jardim do Getsêmani. Jesus ali para entregar a vida dele. Ele orou para o Pai e falou: Pai, se possível, se tiver um outro caminho, para que eu não passe pela cruz, por essa morte que está me esperando, se tiver uma outra maneira do Senhor realizar o plano que o Senhor tem para realizar, me poupe, mas que não seja feita a minha vontade, que a vontade do Senhor seja feita acima da minha própria vontade. E assim, Jesus entregou a vida dele por mim e por você. Não existia um outro caminho para que Deus salvasse a humanidade, salvasse a mim, salvasse a você, se não fosse Ele entregando a vida dele por amor a nós. Isso é obedecer, e Ele obedeceu. Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Na oração do Pai Nosso, da mesma maneira, Jesus nos ensinou o que é amor. Ele nos ensinou a obediência quando Ele chamou os discípulos e falou: eu vou ensinar para vocês orar. Vocês vão orar assim: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, assim como ela é nos céus, que ela seja feita aqui nessa terra. Jesus muitas vezes dizia assim: olha, eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Nós também somos discípulos de Jesus. E quando é que você realmente está andando em amor aqui? Eu entendo que andar em amor, pastor, é quando eu não falo, não desagrado as pessoas, é quando as pessoas não ficam chateadas comigo, é quando eu me posiciono em querer ser agradável diante dos olhos de todo mundo me acha bacana, legal. Não. Andar em amor aqui é quando você se posiciona em andar conforme o que Deus disse para nós aqui nessa terra. E talvez o nosso caminhar não vai fazer com que todo mundo te aplauda, todo mundo goste de você, todo mundo te ache um cara legal. Não, não é isso. Então vamos ler o que diz aqui. Versículo 6 fala assim: e este é o mandamento do amor. Qual é o mandamento do amor? Que andemos em obediência às suas ordenanças. Então, veja bem, nós não estamos aqui para fazer o que eu gostaria de fazer. Isso é religião, gente. Todos os dias eu deparo com doutrinas falsas. E isso está crescendo, até mesmo no meio da igreja. Está crescendo a quantidade de doutrinas, de religião, de ensinamentos falsos. E as pessoas, muitas vezes, elas estão usando Jesus, elas estão usando a igreja, elas estão usando a Bíblia, usando a palavra. Mas elas não querem obedecer, elas querem fazer o que elas gostam de fazer. Eu não gosto de fazer isso. Eu quero fazer dessa maneira. Isso não é andar em amor. Porque andar em amor é obedecer. Diga assim: andar em amor é eu obedecer. Amém? E este é o mandamento do amor, que andemos em obediência às suas ordenanças. Como tendes ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que andeis em amor. Então Jesus nos deu um mandamento. Olha, se vocês cumprirem o mandamento, vocês vão cumprir toda a lei.
E que mandamento é esse? Que nós venhamos amar um ao outro. Amar um ao outro não é você escolher quem você vai amar. Aí eu escolho quem eu vou amar. Aí eu escolho quem eu vou fazer o bem. Jesus falou assim, olha, que bem tem se você faz o bem somente para aqueles que te fazem o bem. Que recompensa tem você fazer o bem somente para aquelas pessoas que te fazem o bem? Então, todo o tempo nós queremos, de alguma maneira, criar uma religião para a gente. Ah, não vou orar pelos meus inimigos. Eu não estou falando que você é obrigado a exigir que as pessoas te amem, mas você precisa decidir no seu coração não guardar mágoas nem ressentimento. Isso não quer dizer que mesmo você disponibilizando amor para as pessoas, você vai ter a aprovação delas. Porque para muitas pessoas das quais elas não te aprovam, elas não concordam com você, só tem uma maneira para elas de você fazer as pazes com elas. Se você fizer o que elas gostariam que você fizesse. Mas fazer o que elas querem que você faça, você sabe no seu coração que não é correto. Amém? Então aqui continua dizendo assim, ó. Entretanto, muitos enganadores têm saído pelo mundo. Olha para você ver. Os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse é o modo de ser do mentiroso e do anticristo. Então, o que João está falando aqui? João está falando assim, que muitos estão saindo e estão pregando que Jesus não veio em carne. Assim como Jesus Cristo veio aqui nessa terra, nós estamos aqui. Ele veio e ele nasceu como eu e você nasceu. Jesus, ele entrou aqui através de uma porta, que foi Maria. Você entrou aqui porque você também veio através de uma porta, que foram os nossos pais. Então, esse foi o primeiro nascimento que nós recebemos aqui. Jesus veio em carne. Ele era o filho do homem, mas também ele era o filho de Deus. Da mesma maneira, quando nós nascemos no primeiro nascimento que nós recebemos dos nossos pais, nós recebemos o primeiro nascimento, nascemos dos nossos pais. Você se tornou um filho do homem, eu me tornei um filho do homem. Mas quando nós decidimos aceitar Jesus, nós recebemos agora um novo nascimento. Eu me tornei agora um filho de Deus. Eu tenho acesso a este mundo porque eu sou um filho do homem. E eu tenho acesso a Deus agora aos céus porque eu sou um filho de Deus. Amém? Você pode orar e suas orações serem respondidas. Nós podemos receber de Deus tudo quanto nós pedimos a Ele, se a palavra dEle estiver em mim. E se eu estiver nele, tudo quanto nós pedirmos a Deus, nós podemos receber. Eu comecei a entender por que muitas pessoas falam, confessam a palavra, oram e nada acontece. Porque elas não querem obedecer, elas criam uma religião para que elas possam andar conforme o que elas queiram fazer. Elas escolhem quem eu vou amar. Não, eu vou amar aquela pessoa. Eu vou fazer o bem para aquela pessoa. Não, para você eu não vou fazer, eu não quero. Dessa maneira nós estamos criando religiões. Dessa maneira nós estamos criando caminhos próprios. Para que nós venhamos estabelecer e tirar do nosso caminho a obediência. E Deus não quer que nós venhamos fazer dessa maneira. Deus quer a minha obediência, a sua obediência.
Deus quer que nós venhamos amar os nossos inimigos. Os meus inimigos talvez não é os seus inimigos. Você tem aquelas pessoas que Deus está colocando diante de você. E são essas pessoas que Deus quer que eu ore por elas, que você ore por elas. Que você faça o bem para elas. E aqui continua dizendo assim, ó. Entretanto, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. E esse é o modo de ser do mentiroso e do anticristo. Acautelai-vos para não destruirdes a obra que realizamos com zelo, mas para que, pelo contrário, sejais recompensados regiamente. Então o apóstolo João está falando o que existe um grande galardão quando nós decidimos obedecer a Deus aqui. Existe uma grande recompensa na nossa obediência. Amém? A obediência é a maneira de você estar guardado, protegido. Obedecer a Deus é a maneira da qual você está andando em amor, e não importa se o mundo inteiro se levanta contra você. Não importa se você perca amigos por andar em amor. Quando eu era pequeno, nós brincamos muito de pique-bandeira. Quem já brincou de pique-bandeira aqui? E quando nós brincávamos de pique-bandeira, tinha um salvo. Tinha um salvo. E quando a gente chegava lá naquele salvo, a gente pegava naquele salvo, a gente nos sentia protegidos, guardados. A obediência é isso para mim e para você. A obediência é a maneira da qual nós possamos nos guardar, nos proteger. Quando nós tivemos os nossos filhos menores e a gente falava para eles não pegar em fogo, por que a gente falava isso? Porque se eles pegassem no fogo em determinados lugares, ou fossem em determinados lugares, eles poderiam machucar. Deus está todo o tempo dizendo para mim, Júnior, ande em amor. E andar em amor não é você criar a sua própria maneira de andar comigo. Andar em amor é você me obedecer, Júnior. Faça o que eu estou te mandando você fazer. Nós temos uma vida da qual Deus quer nos guiar de uma maneira personalizada. Por isso que nós precisamos entender que nós precisamos, cada um de nós, termos comunhão com Deus. Talvez os testemunhos que nós aprendemos, ouvimos de determinadas pessoas, para mim, Deus vai me guiar de uma maneira diferente. Ouvir a voz de Deus, porque agora nós estamos agora nessa dispensação da qual nós todos podemos ouvir a voz de Deus. Porque o próprio Deus quer te guiar, Ele quer me guiar. Nós não temos mais um homem para estabelecer para nós o que nós temos que fazer. Antes as pessoas elas precisavam ir a um determinado homem para que ele desse a direção para as pessoas do que elas teriam que fazer. Nós não estamos desprezando nem descartando os ministérios, os chamados. Eles existem e eles são muito importantes para esse tempo agora. Os pastores, os mestres, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os socorros, governos. Todos esses ministérios são muito importantes. Mas Deus nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele mora dentro de mim, ele está dentro de você. E o Espírito Santo, ele quer todo o tempo te guiar para o caminho da verdade. Se você passar tempo orando em outras línguas, o Espírito Santo vai te constranger em determinadas coisas que você fazia. Ele vai dizer para você, filho, para.
Não é mais assim. Eu quero que você ande no meu amor. E andar no meu amor, Pai. Para mim fazer isso, eu vou ter, as pessoas não vai, talvez na sua mente natural, você vai achar que muitas pessoas vão te deixar. E talvez até isso aconteça. Mas você vai dar os passos porque você prefere obedecer a Deus do que obedecer a homens. O apóstolo Paulo diz que ele não veio aqui para fazer a vontade dos homens. Se eu fosse fazer a vontade dos homens, olha o que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, eu não seria servo de Cristo. Isso é amor, gente. Isso é andar em amor. Muitas pessoas estão perdendo seus ministérios. Mulheres, homens, jovens, porque elas estão amando mais as suas próprias vontades e estão entregando a vida delas para outras pessoas. Ministérios poderosos. Deus está impedido de agir em muitas pessoas justamente por causa disso. Que muitas dessas pessoas estão preocupadas mais em agradar as pessoas do que agradar a Deus. Diga assim, eu estou andando em amor. Amém. E olha o que continua dizendo aqui. Acautelai-vos para não destruirdes a obra que realizamos com zelo, mas para que, pelo contrário, sejais recompensados regiamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, que ensino de Cristo é esse? Obediência. Mas acredita estar indo além dele, não tem Deus. Essa parte eu gostei demais do que João diz. Porque muitas pessoas são enganadas em achar que elas estão indo muito mais além do que o que Deus estabeleceu para elas quando elas determinam a maneira delas andar com Deus. Gente, mas está alastrado. Uma das evidências do final dos últimos dias seria falso ensino, doutrinas falsas. Está cheio de coisas entrando dentro da igreja. Ensinos falsos, que as pessoas elas não querem mais obedecer a Deus, mas elas querem criar uma maneira, métodos. E muitas pessoas estão pregando métodos para ganhar dinheiro, métodos para ser feliz, métodos X, métodos Y, coach, várias dessas coisas. Motivacional, palavras motivacionais. Que as pessoas elas não vão abrir mão da vontade delas, mas que elas vão criar uma outra maneira, e na mente delas, natural, elas estão acreditando que elas estão indo além do que Deus estabeleceu para elas. Eu estou fazendo uma coisa que é muito mais, e elas estão sendo enganadas. O que Deus quer para mim, o que Deus quer para você é que é o importante. Amém? E aqui continua dizendo assim, ó. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas acredita e está indo além dele, não tem Deus. Porquanto, quem permanece na sã doutrina? O que é sã doutrina? Sã doutrina é você andar no amor de Deus. Qual é a doutrina que Deus estabeleceu para mim e para você? Que doutrina é que nós temos? Está cheio de pessoas criando invenção de caminhar, de andar com Deus. Se você não fizer isso, se você não fizer aquilo. Nós temos uma doutrina da qual nós precisamos, e ela é sã e ela é verdadeira. E essa doutrina se chama andar em amor. E o que é andar em amor? Andar em amor é você obedecer a Deus, obedecer a instrução da qual Ele tem para mim e para você.
Andar em amor é você se tornar, ter um coração inclinável a obedecer a Deus. A palavra de Deus diz que Deus, ele resiste ao soberbo. Nós estamos vendo muitas pessoas que elas gemem na hora de obedecer. Mas elas querem criar um caminho que para elas estão indo além do que elas deveriam fazer. Isso é engano. E aqui diz assim, porquanto quem permanece na sã doutrina tem o Pai e também o Filho. A sã doutrina é a obediência a Cristo. Amém? Agora eu queria que vocês abrissem aí em João 14, Evangelho de João. Versículo 18. Jesus, antes dele ir, como é que ele disse aqui? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, entretanto vós me vereis, porque eu vivo, e vós da mesma forma vivereis. E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Quem é que ama a Deus? É quem é agradável, quem é uma pessoa benquista, quem recebe mais presente? Talvez não. Talvez quem mais ama a Deus são aquelas pessoas que às vezes elas não são aprovadas. Elas muitas vezes talvez não têm aprovação dentro de casa. Talvez elas não tenham aprovação talvez em determinados lugares. No meio de algumas pessoas, no trabalho. Nós precisamos ter essa segurança de que nós estamos andando com Deus aqui nessa terra. É lógico que eu vou me empenhar em ter paz com as pessoas aqui. É parte do meu trabalho de andar com Deus. Promover a paz nos lugares onde eu for. Amém? E aqui continua dizendo assim, aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então perguntou-lhe Judas, não o Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe, se alguém me ama, obedecerá às minhas palavras, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele, e faremos nele o nosso lar. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. Gente, eu era muito confuso em relação a isso. As pessoas me enganavam muito. Hoje, graças a Deus pelo Espírito Santo. Eu não preciso muito para que eu possa saber quem é que tem amado a Deus aqui. As pessoas começam a falar da vida delas, começam a falar o que elas estão fazendo. Ah, você está julgando? Não, elas dizem com a boca delas o que elas estão fazendo. Elas dizem e elas falam o que é prioridade na vida delas.
E muitas dessas prioridades a gente percebe que não é nada do que Deus está estabelecendo, é algo que elas querem fazer. Isso não é amar Deus. Isso é uma religião. E uma religião, ela destrói vidas, ela pode acabar com pessoas. Eu não quero me perder tempo aqui em ser enganado. Ontem nós estávamos conversando lá em casa e Thaís falou assim: Júnior, uma das coisas que eu não quero é ser enganado aqui. E o que é o engano? O engano é algo que você faz acreditando que aquilo que você está fazendo é o correto. Por isso é que nós não precisamos mais ser enganados. Não existe mais nenhum motivo para que nem eu e você sejamos enganados. Nós temos o Espírito Santo. Jesus falou que iria nos enviar o Espírito da verdade. Ele é o Espírito da verdade. E o Espírito da verdade é esse que agora está dentro de mim, está dentro de você. Você pode acionar o Espírito Santo em todo o tempo na sua vida, na minha vida. E ele pode te instruir o tanto quanto você queira que ele te instrua. Eu quero a instrução do Espírito Santo, eu quero uma aula com o Espírito Santo hoje. Eu quero fazer com que ele me instrua e me ensine. Durante 30 minutos. Abra sua boca e comece a orar em outras línguas. O Espírito Santo, ele está dentro de você, ele quer te guiar por todo o caminho da verdade. Ele quer te tirar daquele lugar onde você está achando que o que você está fazendo está certo, enquanto você está andando em lugares de trevas. Orar em outras línguas é um dom de revelação que dá o direito agora para que o Espírito Santo te guie por todo o caminho da verdade e te tire de todo engano, de toda mentira. É ruim quando a gente depara e vê que a gente está sendo enganado. E quanto mais quando você anda lá na frente, você depara, puxa vida, eu andei todo o tempo aqui achando que eu estava indo além do que Deus estava estabelecendo para mim. Eu estava fazendo muito mais. Você viu o que estava escrito lá em João? João disse que algumas pessoas enganadoras já estavam entrando dentro das igrejas. Gente, a palavra de Deus, a Bíblia, não foi escrita para pessoas que estão no mundo, não, foi para nós. E muitas dessas pessoas, elas iriam criar métodos para não obedecer a Deus, mas para que elas estabelecessem uma maneira delas próprias para andar com Deus. E aqui continua dizendo assim, Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos até ele e faremos nele o nosso lar. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. E as palavras que vós estáis ouvindo não é minha. Jesus em todo o tempo nos ensinou o que é seguir a Deus aqui. Até as palavras, ele está falando, as palavras, elas não são minhas, mas são daquele que me enviou. O que eu faço, eu não faço da minha própria vontade, mas eu faço porque aquele que me enviou mandou que eu fizesse. Isso é amar a Deus. Amar a Deus é obedecermos a sua palavra. Amém? As palavras que vós estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Agora eu queria que vocês abrissem para frente um pouquinho aqui, João 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes, e vos será concedido.
Ah, pastor, mas obedecer a Deus é difícil. Obedecer a Deus vai me custar. Pensa no galardão que tem em você obedecer. Pensa no galardão que tem quando você orar para Deus, e aquilo que você orar para Deus, a sua conexão com Deus é tamanha, porque a palavra dele está em você e você está inserido na palavra, que tudo quanto nós pedirmos a ele nos será feito. Amém? Essa é uma confissão poderosa que funciona. Essa é a oração da qual nós iremos receber aquilo que nós estamos orando. Quem é que não gostaria de orar e receber as suas orações? Quem é de vocês que estão aqui que gostariam de tudo quanto eu orar para Deus, Ele respondesse para mim? Eu gostaria. E é por isso que em todo o tempo Deus está tratando de mim. Eu não sou perfeito. Nenhum de nós somos perfeitos. Mas se nós nos adequarmos a andar com Deus aqui nessa terra, e abrirmos mão da nossa própria vida, e colocarmos dentro de nós a palavra de Deus, e andarmos em amor, que é obedecer a Ele aqui nessa terra, é promessa dEle que tudo quanto nós pedirmos a Ele, Ele vai nos dar. As nossas orações, as nossas confissões, elas vão ser respondidas. Amém? Nós precisamos alimentar o nosso homem espiritual, a nossa nova natureza. E aqui é o que diz aqui, então, vamos ver aqui. Se permanecerdes em mim, 15:7, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Se você tiver dentro de você a palavra, e tiver dentro de você essa obediência, você não vai pedir o que você quer, mas você vai estar tão conectado com Deus que você vai entender o que Deus quer. Não, Deus não quer que eu faça isso, então eu não vou orar. Não é o que eu quero, o meu desejo, mas a sua conexão, ela vem antes com Deus, porque o que Deus quer está dentro de você. A palavra de Deus está dentro de você. E você está ligado com o que a palavra de Deus diz. Agora vamos ver aqui em Marcos 11. Marcos, volta um pouquinho aí, Lucas, Marcos 11. Versículo 22. 11, 22. Versículo 11, 22. Então, olha o que diz aqui Jesus, o próprio Jesus, ele disse assim, observou-lhes Jesus, tende fé em Deus. E com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te, lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crê que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Então, olha o que Jesus disse. Jesus disse que tudo quanto nós pedirmos a Deus, crendo no nosso coração, não é com a sua mente natural, mas com o seu coração, crendo com o seu coração que aquilo que você pediu lhe será concedido, ele falou que assim acontecerá. Mas ele continua dizendo aqui, ele continua dizendo assim, mas, portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé, que o receberdes e assim vos sucederá. Mas quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento,
Mas quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Entretanto, se não perdoardes vosso Pai que está nos céus, também não vos perdoará os vossos pecados. Eu não quero orar e não ser respondido. Por isso que eu estou em todo o tempo me deixando fazer com que o amor de Deus cresça em mim. Você sabia que o amor de Deus ele é crescente? O amor de Deus ele é crescente em nós. E quanto mais você deixar com que a palavra de Deus entre dentro de você, quanto mais você estiver andando neste lugar onde você vai obedecer mais a Deus, maior vai ser o amor de Deus em mim e em você. Quanto mais nós deixarmos com que o Espírito Santo remova falsas doutrinas, conceitos errados. Quantos de nós temos conceitos do que nós temos que fazer para Deus, do que nós não temos que fazer para Deus? E muitos desses conceitos, eles são falsos. O Espírito Santo, ele quer entrar dentro de nós e remover esses conceitos que atrapalham a nossa fé, que entulha a minha fé e a sua fé. Nós falamos com constância aqui que existe uma alavanca da fé. Uma alavanca da fé da qual eu e você precisamos destravar ela. Para que aquilo que eu estou orando me aconteça. Para aquilo que você está orando também te aconteça. Nós não estamos falando que nós queremos pedir e receber. Só que muitas pessoas só olham essa parte. Olha, a palavra de Deus diz que tudo quanto eu pedir a Deus, se eu crer, eu vou receber. Mas parte de você crer é você andar em amor. Parte de você crer é você andar em amor. E o que é andar em amor? É você andar em obediência. Não é você fazer o que você quer fazer. Você fazer o que você quer fazer não é obediência, é você viver do seu jeito. Você pode escolher ser um cristão que vai querer só parte do que Deus tem para você. Você pode ser um cristão que vai querer mais um pouco do que Deus tem para você. E você pode ser um cristão que você vai querer o que Deus tem 100% para você. É você que escolhe. Nós escolhemos isso. Amém? Jesus falou que uns vão produzir 30, outros vão produzir 60 e outros vão produzir 100%. O apóstolo Paulo também diz lá em Romanos que existe uma boa e uma agradável e uma perfeita vontade de Deus. Quanto mais nós estivermos cheios do amor de Deus e mais nós estivermos fazendo o que Deus está nos chamando para a gente fazer aqui, mais as nossas orações elas vão ser respondidas. A alavanca da fé, o que faz com que a fé seja destravada dentro de mim, dentro de você? É o amor. Por isso que Jesus está falando aqui, olha, quando vocês estiverem orando, tudo quanto vocês disserem, se vocês crerem no seu coração, assim vai acontecer. E vocês vão poder dizer ao monte, erga-te, lança-te no mar, e assim vai acontecer, porque assim é o que vocês creem. Mas quando ainda vocês estiverem orando, sabe aquela hora que você está orando, desejando que aquilo aconteça na sua vida? Jesus está falando isso, mas quando ainda você estiver orando, se você lembrar que tem alguma mágoa, algum ressentimento de alguém, saiba que isso pode ser a trava da fé. O que está impedindo que a sua fé seja alavancada. O que está impedindo que você seja uma pessoa que receba aquilo que você está orando. Por isso que Jesus está falando que ainda quando você estiver orando, se você lembrar que tem alguma coisa contra alguém,
perdoe essa pessoa. Ore por ela. Se você puder fazer, faça o bem para ela. Isso é parte da obediência para que você receba. Amém? O que Deus tem para mim, tem para você. Amém? E aqui continua dizendo assim, ó. Entretanto, se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os vossos pecados. Agora, só para finalizar, João 5. 1 de João 5. João foi o apóstolo que mais entendeu sobre o amor. Se nós aprendermos a andar em amor, gente, nós vamos estar aprendendo a andar em proteção. Talvez você não vai encontrar as pessoas para dizer para você o que você tem para fazer, o que você precisa fazer, mas nós já temos o Espírito Santo. Passe tempo orando em outras línguas para que o Espírito Santo te ensine o que você tem que fazer. E ele vai te ensinar tudo quanto você precisa saber. Sim, é verdade. Ele vai te falar sobre todas as coisas. Ele pode te ensinar você trabalhar de uma maneira produtiva. Trabalhar de uma maneira onde no seu trabalho você receba mais produtividade. Ele pode te ensinar sobre alimentação. Ele pode te falar sobre muitas coisas. Coisas que você precisa fazer no seu dia a dia. Amém? E aqui fala assim, versículo 2, capítulo 5, versículo 2. Desta maneira sabemos que amamos os filhos de Deus. Quando é que eu sei que eu estou amando as pessoas? João está falando aqui. Desta maneira sabemos quando nós estamos amando os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Quando é que eu sei que eu estou amando a minha casa? Quando eu estou amando os seus mandamentos. Talvez a minha casa está contra mim. Talvez sua esposa não vai gostar de você. Olha esse negócio de ir naquela igreja. Eles falam muito de você abrir mão de sua vida. Eu não estou gostando disso. Talvez você vai ter um marido que vai dizer para você, olha, eu não estou gostando daquela igreja. Aquela igreja fala muito de abrir mão de sua própria vida. Mas é amar a Deus quando você ama as pessoas, quando você ama a Deus. É a maneira de você amar as pessoas que estão à sua volta, amar sua esposa, seu filho. Graças a Deus por aqueles homens que ficaram firmes na palavra de Deus. E que muitas vezes, talvez, eu critiquei, ou falei, ou talvez eu não aceitei. Mas por causa da firmeza desses homens, mulheres, nós podemos chegar, talvez, onde nós chegamos. Amém? Então aqui continua dizendo assim, ó. Desta maneira sabemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Porquanto nisto consiste o amor a Deus. Então no que é que consiste o amor a Deus? Em que pratiquemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos, eles não são penosos para nenhum de nós. Os mandamentos de Deus, eles não são, nenhum deles são penosos mais para nós. Agora o versículo 14 fala assim, e esta é a segurança que temos para com Ele, que se lhe fizermos qualquer pedido, olha João falando de novo, gente. João falando que se nós fizermos
que essa é a minha segurança que eu tenho para com Ele, que se eu fizer qualquer pedido, porque eu estou andando em amor e obedecendo a Ele, as minhas orações, elas vão ser respondidas. Este é o custo para que a sua oração, a minha confissão, ela esteja operando poderosamente. E esta é a segurança que temos para com Ele, que se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a minha vontade, com a vontade de Deus, e vai ser de acordo com a minha vontade, se a minha vontade ela estiver sincronizada com a vontade de Deus, se a palavra de Deus estiver em mim e eu estiver em sua palavra, eu não vou pedir o que Deus não quer, mas eu vou pedir segundo a sua vontade, porque eu sei que é a vontade de Deus, vai me acontecer. E se fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dá atenção. Amém? Vamos andar em amor. Não importa se talvez para nós andar em amor vai nos custar, mas existe um galardão de nós sabermos que aquilo que nós estamos pedindo a Deus vai acontecer. Amém? Vamos ficar firmes, orar em outras línguas, nos edificar, para que a verdade de Deus, Jesus falou assim, eu sou a luz do mundo. Quem é a luz do mundo? Jesus. E quem é Jesus, pastor? Jesus, Ele é a palavra de Deus. O Verbo se fez carne e habitou no meio dos homens. Amar a Jesus, está cheio de gente aí fora, falando que ama Jesus. E eles não estão se importando de maneira nenhuma em fazer o que eles gostam de fazer. Eu gosto de beber, eu gosto de fazer isso, mas eu amo Jesus. Não, meu irmão, você não ama Jesus. Você só está fazendo o que você gosta de fazer. Amar a Jesus é obedecer os seus mandamentos. Amar a Jesus não é nós fazermos o que eu gosto de fazer, o que você gosta de fazer. Amar a Jesus é nós sermos firmes em seguir o que Ele quer que a gente faça. Aleluia, Jesus.